Poder contar com alguém que está sempre disponível? Isso sim é riqueza. Faz Capital. Riqueza além do dinheiro. Sou XP há muitos anos. Eu não tenho dúvida que foi a melhor escolha para os meus investimentos. Desde a primeira conversa com meu assessor, ele entendeu os meus objetivos. E eu entendi por que a XP é considerada a melhor assessoria. Aliás, milhões de clientes também entendem. São mais de 20 anos revolucionando os investimentos no Brasil. Com a XP eu não tenho dúvidas, só certezas. E uma delas é que você também vai ser um cliente satisfeito. Vem ser XP. Vida efervescente é sobre isso. Frescor, sabor e movimento. Felicidades grandes e pequenas, o dia todo, todos os dias. Salton. Saia da sua bolha e entre na nossa. Bem-vindo a mais um painel do Conexão Investidor. Hoje eu recebo aqui Paulo Daly, diretor de operações da Tenax Capital. E a gente vai falar de um tema que não pode fugir, né, Paulo, quando a gente fala de investimentos, que são os riscos. Eu acho que é natural e as pessoas precisam saber que os riscos são diretamente relacionados aos investimentos. Nesse cenário, a gente tem alguns riscos que são mais fáceis da gente prever e outros que são completamente imprevisíveis, que fogem do nosso controle. Eu gostaria que tu traçasse um paralelo de como que o investimento e o risco, eles estão relacionados, o que isso impacta, onde que as pessoas devem cuidar, quais são os fatores que a gente realmente consegue controlar, quais que a gente não tem nenhum domínio. Eu gostaria que tu comentasse com a gente nesse ponto, que eu sei que é a tua experiência de mais de 2 décadas aí no mercado financeiro tratando de risco. Boa, Alexandre, primeiro obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Eu agradeço. A Faz Capital, ótimo parceiro nosso, sempre muito próximo de mim pessoalmente, então tenho um carinho muito grande por vocês e Obrigado. Muito bom estar aqui de novo, né, com vocês. Pois é, né, um bom exemplo é o que a gente está vivendo agora, né, de um risco meio que não inesperado, né. Esse tema de tarifas que o novo presidente americano está implementando, né, indas e vindas, implementa, anuncia que não é mais, não é bem assim, dá um prazo, né, então é muito difícil mesmo navegar num ambiente como esse, né, isso é para citar algum exemplo de um risco que você não espera, né, a pandemia do Covid, certo? Tem alguns outros riscos que vão crescendo ao longo do tempo, montando, você meio que se prepara, você não sabe exatamente quando que eles vão explodir, mas você consegue ter alguma visibilidade, né? Você se protege, esse tipo de coisa, né? Então isso vale para o investidor e vale para o investidor profissional, que é o gestor. Sim. Ao mesmo tempo que a gente olha isso focado em determinada estratégia, que é o fundo, seja um fundo de ações, um fundo multimercado, um fundo de renda fixa, né? E o gestor tenta se proteger desses riscos diversificando a carteira. Sim. Então o ambiente está mais tranquilo, ele tem um pouco mais de risco na carteira, tem um pouco mais de ações, eventualmente investimentos em Bolsa do Brasil, Bolsa lá fora e tal. E o ambiente mais tenso, de juros mais altos, atrai um pouco para renda fixa, né? Nosso CDI aí, o maratonista incansável, né? Que voltou de novo. Né? Assim, a gente Não larga nunca. Oi, não larga esse cara, né? A gente viveu poucos meses, né, talvez, ou A gente chegou a sentir um gostinho dele lá embaixo, né? Nossa. E a gente, poxa, eu e meu sócio, a gente brincava não, a gente até acreditava, né, poxa, o CDI nunca mais será de 2 dígitos, né? E, pô, durou bem pouco, né, a nossa felicidade. Nossa, que eu digo do país, né, porque a maior chance do país, né, um país como o Brasil crescer, as pessoas evoluírem, e tudo isso, é uma estabilidade no nível de taxa de juros,
de preferência de um dígito, Sim. né? Que seja 6, 7, 8, certo? Depende aí muito do histórico, da macroeconomia de cada um, né? Não dá Claro. para acreditar que o Brasil possa ter juros de 3, 4, né? Como Estados Unidos, Europa e tal, né? Então, pô, juro 7, 8, 9 para o Brasil, desde que você consiga ter uma estabilidade por um tempo, Exato. né? Você gera a visibilidade futura, né? Seja Sim. para o investidor, seja para o empreendedor, né? Para iniciar o seu negócio, tomar um empréstimo em juros que você consegue enxergar, né? E ter projetos que você investe com a taxa de retorno de 10, 15% ao ano, né? Você consegue ter essa visibilidade, consegue implementar esse projeto, gera emprego, gera renda, gera valor para o país, né? Com juros de 2 dígitos é bem complicado, né, Alexandre? Para você, poxa, com juros nos níveis que a gente tem hoje, de 14,25%, né, que está hoje provavelmente indo para Talvez para 15%, 25, talvez para 15, ninguém sabe assim, agora. o empreendedor, para fazer um projeto, tem que ter taxa de esperada de retorno de 25%, 30% para valer o risco. Como que ele vai captar esse dinheiro também? Como que vai captar o dinheiro? Aí, que projeto é esse que dá 25%, 30% de retorno anualmente? Né? É muito complicado, né? E aí a gente entra efetivamente numa desaceleração, né? Esse tipo de coisa, gera desemprego, Sim. né? Então, é importante dar incentivos corretos para quem faz a roda girar da economia, né? Que deveria ser o setor privado. Em um país como o nosso, tem sido o governo, né? Com investimentos pesados, políticas sociais, né? Sem ter muito de onde tirar os recursos, né? Então, fica uma situação complicada. A gente já viu isso no passado, né? No governo da Dilma, né? Seguindo os 2 governos do presidente Lula. Então, assim, é difícil, né? Mas, assim, voltando ao ponto original, tem que estar muito atento o tempo todo, né? Óbvio, de acordo com o perfil do fundo que a gente está gerindo, seja ele qual estratégia for, tentar entender de onde possa estar vindo o risco. E aparece um risco inesperado, de magnitude grande, como esse de agora, que a gente está vivendo, é tomar uma decisão rápida, uma atitude rápida de redução de custo, redução de risco, comprar proteções, né, os famosos hedges. Então, aí cada gestor tem a sua preferência, se vai no mercado futuro, vai no mercado de opções. E a pessoa física, ela acaba sendo bombardeada, né, Paulo? Como tu falou, esse maratonista do CDI, ele não parou, ele não para. Então, a curva de juros ascendendo. Aí as ofertas que a pessoa física recebe são tentadoras quanto aos retornos desses títulos. E recentemente a gente está vivendo o caso do Banco Master, que ofereceu remunerações elevadíssimas e agora está passando uma situação delicada. E esse risco desse conto da sereia que a pessoa física não... Como que ela consegue ver? Onde que ela consegue consultar? Como que a gente incorre também numa fase mais adiante, daqui a pouco num risco de reinvestimento? Porque, vai lembrar, agora a gente está com IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, circulando entre 7 e 8 aí. No início de 2024, no ano passado, se falava que Selic terminal no ano vai ser 9. Os pessimistas falavam 9, eu escutei 7,5. Isso aí. Cara, e era IPCA mais 4. Era IPCA mais 4,5. E aí esse cara tomou na cabeça agora na marcação mercado. Exato. Né? E daqui a pouco o cara que entrou agora, que pode ver, se dando a teoria certa do Banco Central espremendo um pouco mais, deixando um ambiente mais restritivo e que a inflação realmente ceda e que as curvas mais longas realmente cedam, a teoria toda funcionando, esse cara vai ver uma marcação a mercado positiva quem está entrando agora. Mas onde é que ele vai reinvestir, né? Onde que entra esse risco de reinvestimento de tudo essa coisa que a pessoa física está achando bom, que o rentista está achando bom, talvez não esteja se dando conta que tem essa gestão que deve ser feita por trás, nos bastidores, que obviamente que as gestoras, como o caso da de vocês, conseguem fazer com maestria essa gestão desses riscos aí. Mas como é que a pessoa física consegue, na sua carteira, entender essa dinâmica? Contextualiza para nós, por favor. É muito complicado, né, assim, Alexandre?
por conta desse CDI que nunca para de correr, né, que a gente tem historicamente, isso acostumou o nosso investidor ao famoso 1% ao mês. Tem risco. Exatamente. Esse é o Né? que está no inconsciente coletivo. Exatamente, Né? eu quero ganhar 1% ao mês. E ele quer ganhar 1% ao mês todos os meses. Né? Por isso que é muito difícil do investidor, historicamente no Brasil, ir para a Bolsa. Né? Porque vai ter meses que a Bolsa vai cair 2%, 3%, 4% e vai ter meses que ela vai subir 3%, 4%, 5%, 6%. A gente tem menos CPF na Bolsa do que em casa de aposta esportiva, né, Paulo? Isso, em Bitcoin também. Em Bitcoin né? também, não, nem... Eu acho que tem uma falácia, né, assim, que o investidor acha, ou o indivíduo, né, acha que vai ficar rico investindo. Você não investe para ficar rico. Você investe para atingir algum objetivo. Poxa, eu quero juntar um capital para abrir a minha própria empresa, eu quero pagar a faculdade dos meus filhos, eu quero me aposentar num lugar legal. Manter o valor do dinheiro no tempo. Manter o valor do dinheiro, você tem que ter um objetivo para o investimento. Né? Não é assim, eu vou ficar rico em 3 anos e paro de trabalhar investindo. Aí é que ele vai para pirâmides, vai para o Bitcoin, vai para um CDB de um banco não tão seguro, pagando 100x% do CDI. Né? Esses exageros têm alguma coisa por trás, tem um risco por trás que às vezes não são visíveis. Sim. Né? Mas, assim como vocês, assessores da FAS, né, devem passar esse tipo de alerta para os investidores, sempre tem alguém que está ganhando, não, meu amigo está ganhando, então eu vou fazer também e tal. Então, assim, e essas coisas acabam acontecendo, a gente acaba apanhando, acaba sofrendo alguma perda e aí se retrai. Né? Então, o lado interessante de momentos do mercado como que a gente está vivendo agora são oportunidades. Né? Você provavelmente se fala muito, né, que a bolsa está barata, esse tipo de coisa. A gente não gosta de usar muito esse termo, né, de bolsa barata. A gente fala como oportunidades. Sim. Certo? Você analisando as empresas, você tem obviamente o tema específico delas, tem um ambiente macro que influencia também. Às vezes uma empresa ótima, talvez não seja o momento de investir por conta do ambiente macro. E às vezes o ambiente macro favorece empresas não tão boas. Né? Então é importante ter essa análise misturando, né, o micro, né, que é o fundamento da empresa, com o macro, que é o ambiente de crescimento econômico, juros, inflação, né, o tema global. Nos Estados Unidos ou China estão crescendo, não estão. Claro. Na hora de tomar uma decisão. E, óbvio, essas oportunidades, elas provavelmente se materializam ao longo do tempo. Não é todo mês, não é daqui a 6 meses, talvez não seja daqui a 1 ano. Mas, eventualmente, uma bolsa a 120 e poucos mil pontos, parece uma oportunidade interessante se você tiver um perfil, um horizonte de investimento de 2, 3, 4 anos. Certo? Então, isso é o que tem que ser levado em conta. Quer dizer, então, que eu vou botar todo o meu investimento, a minha poupança na bolsa, 122 mil pontos? Não, não quer dizer isso. Quer dizer que você pode pegar uma parcela da sua poupança e colocar um pouco ali. Entender o risco que está incorrendo naquilo ali. Como é que andou? Caiu um pouco, você investe um pouco mais, subiu, beleza. Como é que você se sente? Tá? Então, essa que deveria ser a mentalidade do investidor, como é a nossa. Quando a gente decide nesse ambiente de oportunidades, né? Poxa, vamos montar uma posição nessa empresa? Tá, então o objetivo é montar, sei lá, 3% do patrimônio nessa empresa. A gente não compra os 3% na mesma hora. A gente compra, sei lá, 0,5%. Espera um pouco. Como é que foi? O mercado melhorou, piorou, a empresa tal, deu uma piorada. A tese realmente está certa. O papel caiu, né? Porque o mercado, o tema macro fez o preço do papel cair. A gente compra mais um pouco. Os fundamentos permaneceram. Exatamente. E vai acompanhando e chega em algum momento nos 3%. Claro. Tá? Então, a mesma coisa vale para o investidor pessoa física. Quer montar uma posição em determinado ativo, seja um fundo de investimento, seja uma ação da bolsa, seja um índice, né? Seja um índice de bolsa americana, compra aos poucos. Né? Vai vendo como a carteira vai se comportando naquele período. Né? Se aquilo também te trouxe um bem-estar, se não tiver uma preocupação, um fator de preocupação, a parte psicológica fica muito abalada. Você não consegue entender à aquela noite volatilidade. Por conta de determinado ativo ou posição, é porque ou o tamanho está errado, né? Ou porque você não deveria ter aquele ativo. Não é teu perfil realmente. Exatamente. Quando a gente fala de risco, Paulo, o que vocês estão observando e o que vocês estão monitorando em termos de riscos globais?
hoje que podem nos afetar, que pode afetar a economia brasileira? E depois, o que vocês estão monitorando também relativo ao nosso cenário interno? O que é do Brasil, que depende só do Brasil, que vocês monitoram, e o que é macro, que não depende diretamente do Brasil, mas é um risco que pode respingar aqui na gente? Enfim, a gente tem números acontecendo, né? Eu gostaria de que tu traçasse para a gente o que vocês olham com mais cautela, o que causa aquela pulga atrás da orelha, o que te deixa mais aflito ali, eu sei que pode acontecer, mas não tenho tanto controle disso. Conta um pouquinho para a gente aí. Boa. A gente está num ambiente globalizado, né? Então, por mais que o Brasil faça o seu dever de casa, a gente ainda está sujeito a como anda o cenário global. Assim, Estados Unidos, Europa e China, em grande medida, tá? Sim. Se esses países estão crescendo, se eles estão cortando juros, se eles estão subindo juros, se eles estão em guerra comercial, né? Tudo isso impacta o Brasil. Então, se no ambiente agora, né, de uma intensa guerra tarifária aí acontecendo, patrocinada, né, incentivada pelos Estados Unidos, por melhor que o Brasil ande ou faça o dever de casa, a gente consegue se desconectar desse ambiente mais tenso por um momento, não para sempre. Então, óbvio que a gente tem uma mola apertada, né, de preço de ativos no Brasil, que se houver uma melhora, principalmente no controle dos gastos fiscais, você pode ter um destravamento de valor em ativos do Brasil, como bolsa, como a taxa de juros e como a moeda, como o câmbio dólar real. Sim. Tá? Mas isso tem um limite se o ambiente lá fora não nos favorecer. Né? A gente teve um exemplo disso em 2018. Né? De 17 para 18, havia aquela guerra comercial China-Estados Unidos, o Banco Central americano estava meio que subindo os juros, né? O Trump falando para o Powell, né? De novo, Trump e Powell, né? Que ele tinha que cortar os juros e tal, e o cara subindo os juros, e aqui teve uma eleição presidencial que o pêndulo, né, político virou da esquerda para a direita, e ali no final de 2018 houve melhora nos preços dos ativos locais. Né? O dólar se valorizou um pouco, a bolsa subiu bem e a taxa de juros fechou. Né? E aí só na virada de dezembro de 18 para janeiro de 19 que o Fed parou de subir os juros, e aí o S&P acelerou, e aí a nossa bolsa teve aquele ano de 2019 bastante positivo. Acompanhou. Exatamente, tanto Bolsa Brasileira quanto S&P. E aí, obviamente, fevereiro 20 veio o tema do Covid, aí tudo se desenrolou. Aí como se tá desenrolou hoje. porque veio aquele risco que ninguém esperava, né? E do lado contrário, né, ao longo da década de 2010, foi um período em que os Estados Unidos cresceram a década inteira. 2010, 11, 12, 13, 14, até 2019. E nesse período a gente teve, né, do primeiro para o segundo mandato do governo Dilma, um gasto fiscal exagerado, certo? Uma barbeiragem, vamos dizer assim, no Banco Central, que cortou juros quando não era para cortar, porque a inflação estava alta. E a gente teve uma desaceleração, né, uma recessão de 2 anos ali, beirando os 8% em 2 anos. Né? Então você teve o mundo indo bem e a gente não aproveitou esse movimento positivo do mundo, esse vento a favor, não fizemos o nosso dever de casa e a gente deu uma afundada muito perigosa. Tá? Então, é sempre importante a gente ir razoavelmente bem, porque se lá fora for bem, potencializa a nossa valorização, e se lá fora for mal, não fica tão horroroso aqui. Tá? Então, aí olhando para fora, né, esse aqui é o problema, né? É raro algum momento em que as coisas todas vão bem. Sim, a conjuntura do interno com o externo. Exatamente. Não, e lá fora, né? Porque tem muita coisa esquisita. Tava bom lá fora, mas aqui dentro tava ruim e continuou ruim e lá fora disparou, né? A gente teve anos maravilhosos. Ele não acompanhou e assim como a gente não acompanhou esse último ciclo de alta lá fora. Exatamente. Que foi trazido, logicamente, muito pelas empresas de tecnologia e etc., que com esse super desenvolvimento lá, e a gente ficou paradinho mais um pouco, né? Exatamente. Né? Então, a gente teve, lá atrás, lembrando 2008, a crise bancária, né, de crise de hipoteca nos Estados Unidos, né, que pegou no mundo todo. Disseram na época que era uma marolinha aqui no Brasil. Sim. Né? Aí depois alguma crise no euro, né, a crise da Grécia ao longo de 2010, mas não tão relevante. E culminou, obviamente, em 2020 com talvez a pior das crises, né? E a gente brincava, né, que era assim, a gente viu várias pragas do Egito. Né, de 2020 para cá, né? Então, a própria pandemia do Covid, o choque do petróleo, crise hídrica aqui no Brasil, né? A gente
teve um movimento parecido, e não tão grave, porque a gente tinha termoelétrica, né, mas quase tão grave quanto o apagão de 2000, 2001, por Fernando Henrique Cardoso, né, que era presidente. A Rússia invadindo a Ucrânia, né, uma guerra na Europa praticamente desde a Segunda Guerra Mundial. E aí depois, né, o Hamas invadindo ali, atacando Israel, e aí tá esse troço até hoje. Sim. A guerra da Rússia com a Ucrânia já completou 3 anos e não parece que vai acabar, né? Assim, tem umas conversas aí para tentar acabar com essa guerra, trazer uma paz, mas não é dos lados cedeu. Isso, e aí vem, né, o novo presidente americano e inicia esse movimento que a gente acredita, o alvo principal é a China. Sim. Né? Então, a China vem sendo alvo dos Estados Unidos, não é de agora. Né? Começou até na época do Donald Trump, quando ele começa focado numa guerra comercial, né? No primeiro mandato dele, você falou bem. O presidente seguinte, né, o Joe Biden, ele não ampliou a guerra comercial, mas ele implementou diversas restrições à exportação de tecnologia, né, para a China, né, para empresas chinesas, com inclusive barrando a entrada de algumas empresas nos Estados Unidos. Isso, né, assim, e tema tecnológico, né, existe o temor dos Estados Unidos que essa tecnologia vá para usos militares, né? Todo mundo sabe que a China tem investido uma soma cavalar de dinheiro numa marinha, né, em armas tecnológicas. Uma cavalar de dinheiro em reserva de ouro também, né? Também, né? Mas o tema de ouro é mais complexo, né, Alexandre? Porque o ouro é limitado, né? Não dá para ele comprar todo o ouro do mundo. Sim. Né? Então, assim, você pode gerar uma bolha no ouro, porque você compra no mercado futuro, você compra um papel. Isso. Né? Se todo mundo tem um certificadinho, na hora que todo mundo for querer o ouro físico, não tem para todo mundo. Né? Então, é meio perigoso um país ter nas suas reservas um valor muito grande de ouro. Porque se ele tiver que honrar aquele papelzinho que ele comprou, não vai ter. Né? Então, assim, o próprio Bitcoin, né, ele foi construído, a estrutura dele se assemelha ao ouro, né, a quantidade de ouro. Sim. Né, para dar exatamente esse sentimento de escassez que dá valor ao bem. Né? Quanto mais quantidade de determinado bem existe, seu valor tende a diminuir marginalmente. Né? Então, não sei se você sabia, mas todo ouro minerado no mundo cabe em 2 piscinas olímpicas. Eu ouvi já várias vezes essa. Então, assim, essa área, né, uma piscina olímpica para mim já estava bom. Já estava bom. Não precisa das 2. Uma piscina Tony, assim, Você estava falando agora todos esses riscos e todos esses acontecimentos globais que a gente teve da pandemia para cá. Então, pandemia, guerra na Ucrânia, Israel, Oriente Médio, uma tensão tremenda. Esse risco de uma possível guerra, de se acentuar esses conflitos, vocês chegam a monitorar isso? Fica num segundo plano? Como é que funciona essa análise? Porque, de fato, a gente sabe que nas anteriores que ocorreram, mesmo que localizadas, foram um problema econômico mundial. E isso entra na tua análise? Tu tem alguma coisa que tu faça para te proteger de um eventual risco tão elevado assim? No momento, não. Né? Assim, o que a gente analisa em riscos e na hora de tomada de decisão de investimentos, a gente analisa o que é possível e o que é provável. Né? Pô, uma guerra Estados Unidos e China é possível? É possível. Né? É provável? Pô, ainda não é provável. Não. Mais fácil China e Taiwan, né? E aí os Estados Unidos... Pois é, mas será que vai mesmo, né? Assim, esse presidente americano, ele é um fazedor de negócios. Ele foi lá se meter, tentar arrumar, né? Ajudar a ter uma paz na Rússia com a Ucrânia, fazendo negócio. A Ucrânia, eu te ajudo aqui a acabar a guerra, sem me der não sei quantas terras raras aqui, minerais, papapá, pra gente minerar e tal, senão eu não te dou armas. O presidente ucraniano sabe que se ele não contar com as armas americanas, ele não tem como se defender. Então ele ficou sem saída. Não, então tá bom. O que você quer? Não, 100% não dá. 50% pode ser? Ah, então beleza. Né? Então ele aceita conversar. Tudo é um jogo. O tema de Taiwan, óbvio, Taiwan é uma ilha a 100 milhas da China, foi colonizada, né? Vamos dizer assim, não é colonizada, né? Mas
Foi o Chiang Kai-shek, né, que perdeu a Revolução Cultural lá, a Revolução contra o Partido Comunista Chinês, e ele foge para Taiwan e cria Taiwan como se fosse independente. Na realidade, ele achava que aquilo ali era a China, né? Tanto que pós-Segunda Guerra Mundial e pós esse evento do Chiang Kai-shek com o Mao, os Estados Unidos reconheciam Taiwan como China. Né? Pra você ter uma ideia, era a República da China e a China Mainland, né? A China continente é a República Popular da China. É muito simples, seria muito simples para a China tomar isso para ela, né? Assim, mas a China, olhando para trás, Alexandre, é um país que nunca invadiu ninguém, Sim. né? Porque eles se achavam independentes, eu não preciso de ninguém. Então, você não precisa de ninguém, eu já tenho um território continental aqui, eu não preciso invadir ninguém, né? Então, as guerras que eles se envolveram foi para expulsar quem os invadiu, né? Então, a própria Rússia, União Soviética, Mongólia, Índia, né? Vietnã e os países europeus que foram para lá para roubar os produtos, né? E o Japão, obviamente, não foi invadido, mas expulsou, né? Expulsou os japoneses. Culturalmente são de paz. São de paz, né? E tem uma história curiosa, né? O Henry Kissinger, que era secretário de Estado americano na época do Nixon, né? Que foi o primeiro presidente que ele ajudou, foi em 71 fazer uma visita para preparar a primeira visita de um presidente americano à China, né? Que o Nixon foi lá em 73. E eles vão com antecedência para preparar a pauta, né? Para, na hora que sair, apertar as mãos, aquele negócio, ter uma agenda positiva ali, não vão ficar brigando. E ele perguntou, pô, e Taiwan, Mao? Como é que a gente trata disso, tal, né? Tem esse enrosco. Ele falou, cara, assim, Taiwan é China. Não se preocupe, a gente não tem problema. Taiwan vai virar China em até 100 anos. Ele falou isso, né? E aí o Henry Kissinger voltou à China com o Reagan, depois em 85, e já era o Deng Xiaoping, né? O Mao já tinha morrido em 78, 79, e ele não com o Deng Xiaoping, mas com um vice-premier lá, perguntou, e aí, e o Taiwan? E o cara falou para ele, mas o que o Mao falou para você? Não, falou que em 100 anos ia virar... Olha, já se passaram 15, faltam 85 ainda. Calma. Não tem problema. Então, assim, até a posse do Trump como presidente, eu acreditava que em algum momento, qual seria a maneira que Taiwan ia virar China? Numa eleição direta, um partido pró-China ia ganhar as eleições. Pronto, acabou, tá tranquilo, agora a gente fica aqui. Porque quando eles retomaram Hong Kong, nada mudou em Hong Kong. Tanto que Hong Kong mantém, inclusive, a sua bandeira. Sim. Só que decisões políticas e estratégicas é a China que toma. Mas se voltar lá, eles não destruíram nada, não construíram nada, deixaram Hong Kong igual o que é. Provavelmente vai acontecer isso com Taiwan. Só o que acontece com os Estados Unidos, né? No governo Biden, eles estão trazendo até hoje, né, que Taiwan leve, até a TSMC, né, que é a empresa de chip de Taiwan, construa uma fábrica no Arizona. Só que a TSMC aceita construir, mas não o chip top de linha que eles produzem lá. Por quê? Porque se ele leva esse chip para lá e passa a produzir e dá acesso aos Estados Unidos, eles abrem mão de Taiwan. Quebra, né, para a China. Então, é um jogo aqui estratégico. Não, eu não vou levar esse chip AAA, esse eu vou continuar produzindo aqui, porque é a única maneira de você ainda me defender se a China vier. Tá? Então, vai ser esse jogo, eu não sei em que momento, mas o Trump talvez enderece esse assunto quando passar esse tema de tarifa aí. Tá? E aí a gente vai ver. Assim, a China invadir Taiwan, eu ainda acho pouco provável. Não é um risco iminente, né? Não é iminente. E Paulo, vou trazer aqui para o Brasil e o cenário que a gente comentou. O Brasil é conhecido como um país dos rentistas. Então, as pessoas estão acostumadas no 1%, no 1%, no 1%. E a gente tem visto que o Banco Central segue apertando na política monetária, a gente tem visto que esse CDI vai se manter mais alto, o governo não para de gastar, gerando inflação e obrigando, basicamente, o Copom a manter uma taxa de juros elevada. Então,
Quando veio a pandemia que derrubou a nossa Selic, a gente tinha o discurso que agora já era, os rentistas não têm mais vez, a gente vai realmente investir em negócio, vamos fazer o Brasil prosperar através de negócio, o dinheiro que vai ser colocado em renda não vai mais servir para nada. Perfeito. O juro real era negativo, agora a gente está num cenário totalmente inverso. A gente tem o maior juro real do mundo, Aham. e a gente tem um país que segue sendo dos rentistas. Esse cenário, eu acho que ele perdura por muito tempo. Qual o risco disso inverter novamente, a gente ter essa Selic na casa dos 8, 9, que tu disseste que pode ser o ideal? Como vocês enxergam que essa curva futura pode dar uma cedida forte aí nos próximos anos, e o que pode ser também um impeditivo que isso aconteça, que a gente siga sendo um país rentista por muito tempo e a nossa economia automaticamente vai receber menos investimentos, né? Correto. Poxa, se eu tenho um retorno de 10, 12 no meu negócio, automaticamente eu estou fora desse negócio. É uma conta muito simples, né? Como que vocês estão enxergando esse cenário daqui para frente? Isso vale tanto para o investidor brasileiro, né, o empreendedor, quanto para o investidor estrangeiro, certo? Assim, e o Brasil ele tem duas vantagens estratégicas extremamente importantes nesse novo tabuleiro geopolítico, né, que são energia e comida. Né? Só tem 3 países no mundo que são autossuficientes em energia e comida: Estados Unidos, Brasil e Rússia. E aí a gente conversa lá no pessoal de gestão, né, e o nosso gestor Alexandre Silvério, a gente no relativo está super bem, né? Porque que outro país emergente tem isso que a gente tem uma democracia que razoavelmente funciona, tem um clima super ameno, correto? Você vive e trabalha o ano inteiro, não tem aquele negócio de ficar muito frio, muito quente. Você tem um mercado consumidor relativamente interessante, certo? Então, assim, são poucos países que têm o que a gente tem. Também são poucos países que têm a taxa de juros que a gente tem. Né? Então, a gente trabalhando essa segunda parte potencializa de forma absurda a primeira. E a maneira de a gente atacar isso, Alexandre, é uma mudança de mentalidade. Eu não vou nem dizer mudança de governo, né? Mas se mantém esse governo, mas que venha com novas ideias em relação a atacar o problema da ascensão da dívida pública. Né? Poxa, óbvio que a gente quer que os mais pobres paguem menos impostos e tudo isso, mas tem que ter uma consistência de como isso vai poder ser feito. Né? Da onde vêm os recursos para que as pessoas que ganham até 5 mil reais não paguem imposto, ou até 10 mil reais. Certo? Então, tem que ter essa contrapartida. Né? Então, algum governo que tenha uma pegada, né, uma mentalidade de tentar controlar os gastos fiscais, que reduza essa dinâmica crescente da dívida pública, vai fazer com que nós possamos ter taxa de juros mais baixas ao longo do tempo. Então, se o governo do presidente Lula altera essa mentalidade, agora, mês que vem, daqui a 6 meses, rapidamente você tem uma valorização dos ativos brasileiros. Porque o mercado vai começar a precificar que os juros no futuro vão cair. Então, a taxa de juros futura negociada no mercado, ela já cai. Na verdade, é ela que manda em tudo. Né? Ela que manda, né? Assim, o Roberto Campos falava muito bem, não é o Banco Central que decide a taxa de juros de 2, 3, 4 anos. O Banco Central decide a taxa de juros de um dia, que é a Selic, né? Que ela é dada em termos anualizados, né? 14,25%, mas é o juro para um dia dessa taxa anualizada. Exato. A partir daí é o mercado. Né? E o mercado não é gestor de investimento ou banco. São empresas também. Sim. Todo mundo participa, todos somos o mercado. Claro. Os consumidores são o mercado. O cara que está né? financiando o imóvel, a empresa que está financiando equipamentos, todo mundo vai ditando essa curva. Exatamente. Né? Se a sociedade entende que temos mais risco, essa taxa de juros sobe. Se a sociedade entende que tem mais risco, ela vende real e compra dólar e manda o real embora. A taxa de câmbio sobe. Exato. Né? Ela vende ação na bolsa e compra CDI. A bolsa cai. Então, isso é o que tem que estar na mente. O estrangeiro também, ele não vem para investimento direto, não vem para a bolsa. Exatamente. Se ele vier, ele vem fazer operação diferencial de juros. Exato. Vem uma enxurrada de dinheiro com esse juro real. Ou faz uma coisa que, assim,
não sei se ajuda muito ou tal, mas ele vem para o curto prazo, né? Dinheiro especulativo Ele vê uma totalmente. Né? oportunidade, mesmo na bolsa, olha, o câmbio está alto e a bolsa está barata, em dólar está mais barato ainda. Super barato. Aí ele vai, pô, compra esse dólar, esse real baratíssimo aqui e compra a bolsa barata, fica mais barato. Aí a bolsa sobe um pouquinho, ele vai e vende e vai embora. Né? Então, o que ele gerou de ganho aqui pra gente? Nada. Tá? Pagou corretagem para alguma corretora ali e acabou. O que a gente quer é um investidor estrangeiro que vem e monte uma fábrica, que gere empregos, Investimento que fica direto, aqui por né? 10, 20, 30, 40 anos. Né? A gente teve no começo do ano passado várias empresas automotivas anunciando investimentos de bilhões de reais aqui no Brasil. Por que isso, Alexandre? Energia e comida. Não foi pelo projeto Mover do governo. Claro. Porque esse projeto ele dá incentivos por um tempinho. O cara anunciou projeto de investimento de até 2030. A Honda, Stellantis, empresas asiáticas, chinesas. Então, assim, essas empresas acreditam que tem um potencial de longo prazo no Brasil por conta dessas vantagens estratégicas que a gente tem. Tá? Para vir outras, ou para esse investimento aumentar, é fundamental que o nível de taxa de juros no Brasil caia. Tá? E A segurança também, né, Paulo? A segurança com o futuro das coisas, porque a gente dá passos muito lentos na nossa evolução para uma economia mais fortalecida. Agora a gente tem a reforma tributária, mas em compensação o IVA é o maior do absurdo, maior do mundo. É o maior do mundo. Facilita de um lado, mas aperta de outro. Quando a gente tem algum alívio em alguma coisa, vão lá e ICMS vai aumentar, como foi anunciado há pouco, em alguns estados vai aumentar o ICMS sobre as importações de produtos chineses de não sei quanto. Então, sempre que pode ser retirado para piorar essa situação econômica né? E daí esse dinheiro acaba sendo usado para política social, para gastos que não são infraestrutura, que não são para gerar realmente a riqueza futura do país, a gente fica nesse ciclo vicioso, infelizmente, né? E aí, voltando no tema do rentista, o rentista acaba se lavando nisso, mas a mentalidade, talvez, do cara que pensa nesse tipo de investimento, que não está pensando em entrar dentro de uma empresa, entrar fazendo um investimento para longo prazo na solidez, é que ele também está prejudicando, ele também se prejudica se o país não andar de outra forma, né? Não é pensar que aquele retorno que está tendo investimento, ele realmente, eu estou ganhando 1%, para mim está tudo bem. Não está tudo bem, porque se está acontecendo isso, se tu está conseguindo ganhar essa taxa tão alta, 14, 15, tem prefixados de 18% no ano, é porque lá a base daquilo ali está horrível, está ruim. Tu deveria ganhar teus 8, né? E aí sim, ganhar dinheiro fazendo negócio, empreendendo, trabalhando numa empresa, girando realmente a economia, e é aquela economia muito com bastante solidez. E isso a gente, infelizmente, entra governo e sai governo e a gente não consegue enxergar esse horizonte. O que é um horizonte que seria o ideal para vocês hoje de política pública, de infraestrutura que o Brasil precisaria ter para surfar aí os próximos 5 anos com mais leveza nesse cenário global? O tema todo, Alexandre, passa por redução de taxa de juros que vem no controle dos gastos públicos. Tu acredita que um controle mais rígido dos gastos, automaticamente a gente já conseguiria trazer a taxa para quanto? É difícil dizer, né? Tudo depende, porque é um processo. Claro. Você não resolve a dinâmica da dívida pública de um dia para o outro, de um mês para o outro, de um ano para o outro. Certo? Então depende muito de quem quer fazer isso, porque tudo é confiança. Certo? Vamos dizer assim, a nossa inflação, dando um exemplo aqui, a meta do Banco Central é a inflação de 3%. Certo? A nossa inflação não é 3%. Não. Assim, se tudo der certo, ele é 4,5%. Né? Se tudo der certo, ele é 4, 4,5%. Tudo andando super bem. Super bem. Mas não dá para esse governo querer alterar a meta de inflação para 4, 4,5%, porque aí o troço despenca. Vai ser 6, 6,5%. Porque não acredita. Exato. Você tem alguém com credibilidade que diga que, olha, não, a gente está aqui difícil, mas a gente vai mudar a meta porque é 4, não é 3. Beleza. Né? O próprio arcabouço fiscal que foi aprovado pelo Congresso em 2023,
não foi cumprido. Né? O mercado inicialmente meio que acreditou que ia ser cumprido, aí a bolsa subiu, né? E depois, cara, não foi cumprido. Né? Aí o governo ano passado já mudou as metas de novo. Então, assim, não há uma credibilidade no agente público em relação a melhoras fiscais ou monetárias. Tanto o Campos Neto quanto o Galípolo falam, enquanto o governo não parar de gastar, a gente precisa ficar numa contração monetária. O Silvério fala, né? E o Vinícius, é o acelerador e o freio pisando ao mesmo tempo. Então, assim, caramba, para onde vai esse carro, né? Cada vez que o acelerador pisa mais forte que é o fiscal, o Banco Central tem que pisar mais no freio. Sim. Né? O que é pisar no freio é subir mais o juro. Né? E a gente vê que a inflação não está cedendo. A gente ainda vai ter crescimento, vai ter provavelmente uma desaceleração do PIB, né, da economia esse ano, mas a economia ainda vai crescer mesmo com juros em 15%, provavelmente, né, metade do ano, né, no segundo semestre. Tá? E outra coisa importante, né, que às vezes o investidor, o Vinícius e o Silvério falam isso, né, os juros no Brasil, o CDI é o Bolsa Família do rico. Porque só pode investir quem é rico, correto? No Brasil, a percentual da população que investe é pequeno. Sim. Né? E aí, você fala, não, vamos dizer que o CDI agora é 14%, a inflação é 5,5%, você está 9%, né, mais ou menos, de juro real. Será que a inflação, né, de quem pode investir é só 5%? Muito possivelmente não, né? Cara, eu pago o colégio dos meus filhos, o colégio aumenta 10, 15% todo ano. É isso aí. Você vai cortar cabelo, aumenta não sei quantos por cento. A esposa vai na manicure, aumenta não sei quantos por cento. Você vai comprar um software, a inflação é maior do que 5%. É uma ilusão que você está ganhando aquele juro. É uma ilusão. Então a gente, ganhando ali 14% ao ano, poxa, estou ganhando 8% acima da inflação. Não está. Não está. O 5% não é inflação de ninguém. Nem da cesta básica. É verdade. Tá? Então, assim, é complicado isso. Sim. É fundamental, Alexandre, para a gente como país, como sociedade, ter um futuro melhor, baixar a taxa de juros. Aí, todo esse gasto fiscal que o governo tem que fazer com tudo, né, da dívida, pode ser direcionado para a educação, para a segurança, para a saúde, né, para a infraestrutura, para projetos que a sociedade vai se beneficiar com aquilo. Se beneficie, que esse é o papel do governo. Sim. Certo? É para prover isso para a sociedade. E não, de novo, ser o bolso da família do rico. Isso não leva a gente a lugar nenhum. Vê se eu consigo resumir bem o nosso papo. A gente está chegando no final. O risco a gente consegue controlar. O que está nas nossas mãos é diversificar ele. Exatamente. Um pouquinho em renda variável, um pouco na renda fixa, aproveitando, já que está dando tudo isso, que a gente tem um juro real e não é os 8, mas talvez sejam uns 2, 3 ali, vamos aproveitar esse momento também, mas diversificar. E o resto, infelizmente, a gente não consegue controlar, né, Paulo? A gente tem que jogar com as cartas que são possíveis. Tendo uma carteira bem dimensionada, não passando aquele sufoco, vai dar certo, o negócio vai funcionar. E eu acho que uma das formas do investidor pessoa física acessar uma carteira que consegue diversificar esse risco, porque às vezes o cara não consegue entrar em várias ofertas, são os fundos que vocês têm lá no Tenax. Então, como que o pessoal consegue te encontrar a Tenax? Fala pra gente agora aí nesse final, por favor. Boa, não, obrigado, Alexandre. Eu acho que através de vocês, né, o melhor caminho, o timaço da Fase. Nossos assessores de investimento estão prontos para atender vocês, até conseguem acessar os fundos. Né, até para explicar de acordo com o perfil de risco, tudo isso, né? Mas tem o nosso site, www.tenax.capital. Está no Instagram também, @tenaxcapital, no LinkedIn. A gente posta nossas cartas, né, alguns comentários, os resultados dos fundos mensalmente. Tá? Então, temos produtos para todos os tipos de perfil de risco, né? Multimercado macro, ações, total return, crédito privado, isento, inclusive. Tá? Então, temos aí uma gama de produtos interessantes que pode compor bem uma carteira de qualquer cliente. Tá? Então, temos fundos que qualquer um pode ter. Ótimo. Certo? E aí você ajusta pelo tamanho, né? De acordo com o seu perfil de risco, sua idade, seus objetivos, qual é o seu planejamento. Infelizmente, né, ninguém vai ficar rico investindo com a Tenax. Nem com ninguém. Tá? Pois é. Mas a gente quer contribuir, né, com o seu bem-estar
mais para frente, sempre tendo, é fundamental ter um horizonte de investimento mais longo. A Faz Capital tem um slogan que se encaixa perfeitamente nisso. É a riqueza além do dinheiro, né? É o objetivo, é tu traçar a tua meta, teu plano, chegar realmente lá naquilo que tu traçou e comemorar que aquilo deu certo, que conseguiu atingir aquele teu sonho, que conseguiu fazer aquela viagem, pagar os estudos, comprar uma casa, seja o que for. Mas o negócio é realmente o que tu disse lá no início, tem que ter um objetivo e a gente está aí para ajudar. Exatamente. Agradeço muito, Paulo, ter participado do Conexão, ter compartilhado com a gente teus conhecimentos. Pessoal, acabou aqui nosso painel com o Paulo. Eu aguardo vocês em outro dia, com outro palestrante, com outro convidado. E a gente segue Conexão Investidor. Até mais.